Olá, eu me chamo Cristiano e vou continuar a falar sobre temas gnósticos da instituição Movimento Gnóstico. E o tema de hoje, então, é os tipos de abordagens do conhecimento. Conhecer, aprender, estudar são coisas que todo estudante esoterista deveria esforçar-se para ir em busca. E não só esoteristas. No meu ponto de vista e de muitas outras pessoas, conhecimento é poder, conhecimento agrega valor ao nosso trabalho. A cultura nos valoriza como pessoa. Também nos ensina, a cultura nos ensina a entender como o mundo funciona, o mundo social, o mundo político, econômico, enfim, o mundo religioso, ajudando-nos a nos compreendermos, a compreender a nossa psique, a compreender os seres humanos, o planeta, enfim. E temos que entender que existem duas abordagens distintas de como o conhecimento se propaga, como o conhecimento é visto, qual o paradigma, o modelo de conhecimento. Paradigma, neste caso, é um modelo, uma forma, uma direção em que o conhecimento se propaga. Então nós temos o paradigma holístico e o paradigma reducionista. São as duas abordagens que irei tratar aqui. O reducionismo é uma abordagem em que existe a secessão, em que existe o fracionamento do conhecimento. Ou seja, a gente pega um assunto específico e estuda ele em parte, não como um conjunto, como o todo. O exemplo é a educação ensinada nas escolas, a educação acadêmica, e ela é, no seu modo geral, ela é reducionista, porque ela se divide em matérias e a gente estuda as coisas em partes, né? Eu estudo a matemática, depois eu estudo o português, depois eu estudo a física, depois eu estudo a química. Isso é fracionar, isso é reduzir. Então, dessa maneira, a forma que nós aprendemos é de uma forma reducionista. Claro que mais tarde, em nosso cérebro, em nossa mente, a gente vai juntar todo o conhecimento. A gente vai fazer uma síntese de todo esse conhecimento. Ou não, depende. Mas esse conhecimento vai estar armazenado em nossa mente como um todo. Mas o formato de fracionar, reduzir, estudar as coisas pela parte,
muitas vezes é para melhor compreendermos os assuntos em questão. Ah, e o termo holístico, o paradigma holístico, se refere ao conhecimento total do todo, quando se estuda a coisa como um todo e não em parte. E esse termo é muito utilizado hoje para expressar o conhecimento esotérico, o conhecimento místico religioso. Pois holismo significa o todo, ver a coisa pelo um ângulo geral, não por um aspecto somente. Por isso é muito utilizado esse termo entre escolas espiritualistas, entre escolas religiosas. E não está errado, estão corretos em usar esse termo. Porque a maioria das religiões esotéricas, não todas, mas boa parte delas, ensina o ser humano a conhecer a sua psique, a conhecer o mundo externo, através das práticas de meditação. E um dos fins da meditação é o estado de êxtase, de samadhi. É um estado alterado de consciência onde nós deixamos de ser indivíduos para vivenciar a natureza de forma aberta. A gente passa a tornar-se a natureza e não observar a natureza em estado de êxtase meditativo. Por isso que o termo holismo, holístico, vem a calhar muito bem para designar escolas esotéricas, para designar o conhecimento esotérico, conhecimento místico, conhecimento religioso, quando ele é posto em prática. Também podemos ver da seguinte maneira: o conhecimento teórico sobre variados assuntos é um conhecimento que é de origem intelectual e, por ser intelectual, esse conhecimento é fracionado, porque é inevitável que isso aconteça, pois nossa mente, nossa razão, nosso raciocínio, para entender o mundo, ele fraciona as coisas. Ou seja, a gente vê e interpreta os eventos externos e internos através do raciocínio, polarizando entre bem e mal, grande, pequeno, alto, baixo, quente, frio, faz bem, faz mal, positivo, negativo, etc. Então a nossa mente ela sempre compara, porque ela é criada para isso. Ela se processa dentro das limitações do mundo comparativo, das experiências materiais, físicas.
Se bem que dizem alguns intelectuais, né, de alto nível, que a mente humana ela tem também essa capacidade de se tornar abstrata, muito abstrata, ao ponto de ela muitas vezes não mais usar esse método comparativo e observar as coisas de uma forma mais geral, como o todo, de uma forma mais holística. Mas, mesmo assim, ela é limitada, porque a gente aprendeu na gnose e também em escolas esotéricas que ensinam a meditação, que ensinam a autoobservação e o despertar da consciência, que a consciência, a essência, aquilo que vem antes do intelecto, aquilo que gera a vida, aquilo que dá para o ser humano a sensação de que ela é um indivíduo ou ela pertence a algum local ou ela faz parte do, de uma entidade, enfim, aquilo que para todas as religiões é denominado como alma. Essa substância ela tem sua forma específica de, de observar a vida. Ela simplesmente observa e não julga. Então, é como se fosse algo quase que instintivo. Não é instinto, mas é quase isso, para nós compreender melhor. E sendo assim, essa essência, essa consciência consegue ver a coisa como um todo e não como uma parte. E isso é algo que foi muito abordado por mestres, por escritores, por professores, tentando nos incentivar a conhecer essa essência, a conhecer essa consciência, para que a nossa capacidade de compreensão das coisas do mundo e das coisas interiores, da nossa psique, da nossa consciência, fosse mais ampla. Porque enquanto estivermos bitolados a só usarmos a razão, o intelecto, o raciocínio, iremos estar bitolados, iremos perder aquilo que é precioso, aquilo que é divino, que nos ensinaria, que nos melhoraria a visão. E nos faria a entender melhor as pessoas e a nós mesmos, e o mundo. Então eu creio que vocês me entenderam aonde eu quero chegar. Entre a diferença do conhecimento holístico e o conhecimento fracionado, né, que eu citei antes. Paradigma holístico e o paradigma então fracionado, que é a parte, que eu esqueci o termo no momento. Mas enfim, isso não importa, creio que vocês já me entenderam.
vou me despedindo. Até mais. E eu continuo numa próxima ocasião.